Lucas capítulo 23, verso 34. Eu quero falar nessa noite, dobre atenção, pessoal do Brasil também, dobre atenção, pastores, obreiros. Deus deu um sonho à nossa pastora da intercessão, pastora Fátima, um sonho muito forte. E Deus mostrou algumas coisas para ela, ela me entregou e Deus falou assim para mim, inclusive nós vamos falar sobre isso na vigília também. E eu quero falar essa noite. Existem 3 demônios que estão se levantando contra a vida do remanescente fiel, contra a minha vida, contra a tua vida. 3 espíritos que nós precisamos vencer. Primeiro espírito, o espírito de injustiça. Segundo, inveja. E terceiro, ganância. Diga comigo. Injustiça, inveja e ganância. Coloque isso em oração, porque esses 3 espíritos foram enviados para atacar o remanescente fiel. Mas nós vamos vencê-lo no nome de Jesus. Amém? Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse espírito de injustiça. Lucas capítulo 23, 34, diz assim: E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, que eu diminua, o Senhor cresça, realiza nessa noite aquilo que só o Senhor pode realizar, por intermédio da tua palavra, que é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E o voto é que eu te darei toda a honra e toda a glória, como barro nas mãos do oleiro, e instrumento nas mãos do tocador, eu me coloco nas tuas mãos, em nome de Jesus. Satanás fique do outro lado da linha. Amém e amém. Todo remanescente fiel vai ter que enfrentar o espírito de injustiça. Nada é pior do que você ser injustiçado. O maior injustiçado que já aconteceu na história, mas porque ele se permitiu, foi o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele não foi condenado, não existia provas, não existia nada contra ele para que ele fosse condenado à morte. Mesmo assim, escute, mesmo assim, escute, ele foi colocado na cruz. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui nessa noite. Talvez você foi injustiçado pelos homens, mas eu quero te dizer que os olhos de Deus estão sobre você, estão sobre a tua casa, estão sobre a tua família, estão sobre a tua vida. Jeová Tsidkenu, a tua justiça e a minha justiça vai entrar com providência na sua vida. Por quê que esse espírito de injustiça é terrível? Porque não existe nada pior do que você fazer algo certo, você cuidar das suas coisas e, de repente, você passa por um avesso, você passa por uma acusação, você sofre uma situação que você não plantou para colher. Isso é terrível. Porque isso te dá, escute isso aqui, um sentido de impotência. Alguns chegam até a falar: onde está Deus? Olhe na cruz. Uma das frases de Jesus, e veja isso. Ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Uma pessoa injustiçada, ela pode passar um momento de angústia tão grande que até parece que Deus esqueceu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aleluia. Enquanto Jesus estava na cruz,
Deus tinha um projeto, um propósito e um plano. Jesus, Deus estava no controle, o Pai estava no controle o tempo todo. Deus está mandando eu falar para alguém aqui que está assistindo pelo Zoom, e Deus está mandando eu falar para alguém que está aqui essa noite. Eu estou no controle dessa situação. Aleluia! Não é fácil porque a cruz dói. A injustiça traz dor. Diga comigo, injustiça traz dor. Mas aleluia, Jesus. O Senhor ele é o médico dos médicos. Ele tem bálsamo em Gileade. Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele tem bálsamo para a tua dor. Aleluia! A cruz, a injustiça, esse espírito não traz só dor. Não traz só sentimento de impotência e de abandono. Ele também traz vergonha. Uma pessoa injustiçada vai se sentir envergonhada. Mas Deus falou comigo essa tarde. Analise a Escritura e você vai ver uma coisa tremenda. Qual é o segredo para você ter vitória? Não é você olhar o que você está passando, mas é você olhar o que Deus tem para você. Em outras palavras, depois que Jesus sofreu a crucificação, houve uma ressurreição. E Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e no inferno. Ou seja, depois da vergonha, depois de... Escute isso que eu vou dizer. Meu Deus. Nazaré era o pior lugar que existia. Ninguém queria viver em Nazaré. Era um lugar totalmente desprezado a ponto de Natanael dizer: acaso pode sair coisa boa de Nazaré? Quer dizer, lá não tinha nada bom. E naquele lugar onde alguém só morava ali porque não tinha outra opção, e como ali se misturava, não somente alguns judeus, mas também galileus e outros mais, então essa mistura, samaritanos, fazia com que os judeus tivessem nojo daquele lugar. E ali tinha a tropa de exército ali romano. Então ali era um lugar terrível. E ainda assim, colocaram Jesus, o Nazareno, Meu Deus, rei dos judeus, e os de Nazaré mandaram tirar a placa, dizendo: não põe que esse cara é de Nazaré, não. Ou seja, eles se achavam melhores do que Jesus. meu Deus. Olha que ponto o que fizeram com o nome de Jesus. Mas depois da vergonha, aleluia, Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Escute o que eu vou te falar. Depois dessa dor, vai vir honra. Depois dessa dor, Deus vai honrar o teu nome. Depois dessa dor, Deus vai cuidar da tua casa. Deus vai cuidar da tua família. Deus vai te exaltar. Deus vai dar ressurreição. Diz o Senhor. Aleluia, eu creio. Deus de maravilha, aleluia. Quando os demônios disseram para Satanás: fica tranquilo, patrão. Já acabamos com ele, já prendemos, já humilhamos. Esse aí não tem mais jeito, mas a Bíblia diz que é o terceiro dia. De maneira sobrenatural. Aleluia. Teve um terremoto. Glorificado seja Deus. Os mortos ressuscitaram. A pedra foi removida. E Jesus ressuscitou. Levante a tua mão. Eu não sei qual área que você foi atacado. Eu não sei qual área que você foi atacado. Eu não sei onde é que o inimigo trouxe injustiça. Mas Deus está mandando eu profetizar para alguém aqui ressurreição. Receba a ressurreição e honra de Deus. Vai ter sobrenatural de Deus na tua vida. Vai ter ressurreição do alto na tua história, Jesus. Eu creio, aleluia. Lembre-se de José. José honra Potifar.
E a mulher de Potifar, com raiva de José, levanta uma injustiça, uma calúnia contra ele e põe ele na prisão. Você acha que foi fácil para José? José era um remanescente e foi um remanescente fiel. E mais, ele é uma tipologia de Cristo. Mas note que o remanescente, muitas vezes, passa pela injustiça. Só que se você olhar a história, e é aqui que eu quero que você entenda, preste atenção, você vai ver que depois da humilhação de José, veio a honra sobre José dentro da prisão, e veio a honra sobre José. Deus tirou ele da prisão, colocou ele no palácio e fez ele governador do Egito. Então, escute uma coisa. Deus não livra o remanescente da injustiça. Mas depois da injustiça, Deus traz uma honra exagerada e sobrenatural para que todos possam ver que Ele é Deus na vida do remanescente. Levanta a tua mão. Essa mulher de Potifar ainda vai ver que Deus é na tua vida. Aquilo que estava nela era o espírito de Jezabel. Esse espírito maligno de ameaça vai ter que ver que Deus é na tua vida. E se você for injustiçado, pode preparar, porque Deus tem palácio, Deus tem cargo de honra, Deus tem anel de brilhante para pôr no teu dedo, Deus tem milagre extraordinário para pôr na tua vida, porque Ele é teu Pai, Ele é teu Senhor, Ele cuida de você. Veja Davi. Davi foi o melhor soldado que Saul teve, mas Saul cometeu com ele injustiça. Tentou matá-lo, persegui-lo, sujar o seu nome, destruir seu ministério, destruir sua carreira, tentou contra a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe quem caiu por terra? Sabe quem ficou envergonhado na história? Saul. Sabe quem é o rei mais amado de todos os tempos de Israel? É Davi. Com todos os erros que ele tinha, como eu tenho, como você tem, mas ele tinha um coração que amava a Deus e Deus amava o seu coração. Deus tem visto os leões que você tem matado. Deus tem visto os ursos que você tem matado. Deus tem visto as guerras que você tem enfrentado. Irmão, sabe qual que era o maior ódio do inimigo? É que Davi tinha unção. Quando Davi tocava aquela harpa, o demônio passava mal. São poucos os que têm essa unção. E às vezes você não entende que a unção que está sobre a sua vida influencia outras pessoas e incomoda o inferno. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi injustiçado. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro foi injustiçado. Paulo foi chicoteado sendo cidadão romano, tendo dupla cidadania, e não podia. Ele ficou calado. Ao invés de murmurar, preferiu orar, preferiu fazer vigília, preferiu adorar. E Deus fez. Deus usa aquela situação para ganhar uma família toda. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Deus abre aquelas prisões, todas as prisões. Porque se o inimigo vem para travar você em uma área, quando Deus vem, ele não abre só uma área. Talvez você pensar, o inimigo travou minha saúde. Quando Deus vem, ele não vai abrir só a saúde. Ele abre a saúde, o sentimento, a finança, porque Deus é assim. A presença de Deus, o diabo não, para cada área ele tem uma coisa. Então ele tem o tranca-rua para trancar, ele tem a pombagira na área da sensualidade, ele tem o outro espírito na área da enfermidade, porque ele é limitado. Mas a presença de Deus é diferente, irmão. É violenta. Quando a presença de Deus chega,
ela chega abrindo tudo. Veja, Paulo, o que aconteceu. Quando a presença de Deus chegou, abriram todas as portas. Quebraram todos os grilhões. Houve salvação, houve louvor, houve portas abertas. E os guardas vieram, os chefes disseram, solta eles. Mas ele disse, não. Não é assim, não. Eles não vão soltar nós aqui de madrugada, não. Quando eles virem aqui, se retratar. E a Bíblia diz que o carcereiro limpou as feridas que foram feitas nas costas de Paulo e de Silas. E aqueles homens tiveram que ir lá pedir perdão para eles. Vai ter gente que se levantou contra você, que vai ter que pedir perdão. Porque ou pede perdão, ou vai descer a sepultura. Muita gente gosta do Jesus Cordeiro, porque ele é manso. Mas dura coisa é você mexer no filho de um leão. Ele não tem autoridade somente, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Existe um homem chamado Nabucodonosor. Vou terminar com isso. Eu preciso falar de Daniel e termino. Existe um homem chamado Nabucodonosor que achou que era o dono de tudo. Foi só um toque da mão de Deus e aquele homem comeu capim. Ficou como um boi. Deus mostrando que ele não era nada. A Bíblia diz que Amã fez injustiça contra Mardoqueu e tinha armado uma forca contra ele. Injustiça. Esse espírito vem contra o remanescente, irmão. Não tem como. Mas sabe quem morreu na forca? O Amã, a esposa do Amã e os filhos do Amã. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas perderam o temor. Mas nos últimos tempos, a igreja, as pessoas vão voltar a ter temor. Porque quando a presença de Deus volta, o temor volta. O apóstolo Pedro, ministrando a palavra, um homem chamado Barnabé, pega a sua oferta, o melhor que ele tinha vendido uma propriedade e põe no altar. Ananias e Safira, sem que Pedro peça nada, decidiram fazer uma oferta e disseram que iam vender algo e dar. No meio do caminho, decidem não cumprir o voto. A Bíblia diz que só por uma coisa, porque Satanás encheu o coração deles de malícia. Deus sempre dá uma oportunidade. Pedro diz assim, Ananias, o que é que você fez com o restante? Porque a Bíblia diz que eles vieram trazer resto no altar. Altar não é lugar de trazer resto, senhores. É lugar de nós colocarmos nosso coração, nossa vida, nossa sinceridade, nossa fidelidade. O altar é tão sério que quando o sacerdote entrava dentro do altar, se ele tivesse um pecado, ele morria ali na hora. Ele tinha que estar reto para apresentar a oferta do povo. Porque se Deus recebesse a oferta, o povo seria abençoado o ano todo. Mas se Deus não recebesse, ele ficava lá dentro. E o povo sabia que o ano estava lascado. As coisas de Deus são sérias. Ananias, Safira, diz assim, Pedro diz, Ananias, o que você fez com esse gente? E ele mentiu para o Espírito Santo. E morreu na hora. Só por uma razão. Porque Deus sabia as perseguições, os levantes, o inferno que estava se levantando contra a igreja primitiva. E Deus precisava botar temor no coração. Com isso termino, senhores. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Você sabe a história de Daniel 3, ou melhor, Daniel 6. Foi lançado de maneira injusta, porque era um homem bom, estava incomodando o inferno. A Bíblia diz que eles procuraram de tudo para destruir ele. Não tinha. Inventaram lei para destruir a vida dele. Só que o leão da tribo de Judá entrou lá dentro, naquela cova. E fez os leões jejuar. E a Bíblia diz que Daniel saiu ileso. Quando ele sai de lá,
ele passa a ser um dos homens mais poderosos e mais prósperos da Babilônia. Note que depois da injustiça, sempre vem um degrau de honra extraordinário. Agora escute isso, pois termino. Os leões não chegaram perto de Daniel. Mas a Bíblia diz que quando o rei tirou de lá, ele falou: aqueles que se levantaram contra Daniel, vai para a cova. A esposa, os filhos, todos. A Bíblia diz que não deu tempo nem deles começarem a ser lançados. Eles já estavam todos destruídos. Irmãos, Deus não é 10% amor, 5% justiça, 7% ira. Não. Deus é 100% justo, 100% santo, 100% amor.